Muito bem, minha gente queridíssima, seguindo aqui com o processo de criação das emendas constitucionais. Quero saber se o caderno continua aí do lado direito ou para os canhotos, do lado esquerdo. Se o sorriso, minha gente, está enfeitando aí esse rosto bonito. Vocês viram as flores de hoje, amarelinhas, né? Alegres para animar a nossa vida. Então, ótimo, vamos em frente. Sabem por quê? Porque estudar liberta sempre. É sempre importante, nunca é desperdício o aprendizado. Então, vamos em frente. Bem, a proposta de emenda, ela passa por um processo mais rigoroso. Essa é uma qualidade de uma Constituição que é rígida, uma Constituição cujo processo de reforma é mais dificultoso do que o processo de criação das demais normas jurídicas. E esse parágrafo 2º do artigo 60 deixa muito clara essa característica da nossa Constituição. Venham aqui comigo. O texto diz: a proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? A PEC, turma, ela passa por cada casa do Congresso Nacional separadamente, Câmara, Senado, e em cada turno de votação, ela precisa receber 3/5 dos votos dos respectivos membros. É um quórum de maioria qualificada que dificulta, não é, a aprovação da PEC. São necessários 308 votos de deputados em 2 turnos de votação e no Senado 49 votos dos senadores também em 2 turnos de votação. E aqui não é ping-pong, Câmara-Senado, Câmara-Senado. Não, o processo se encerra na primeira casa, se aprovado, né, se aprovada a PEC em 2 turnos de votação e 3/5 dos votos, né, dos respectivos membros em cada um desses turnos, ela segue para a segunda casa, onde passará por mais 2 turnos de votação e em cada um desses turnos 3/5 dos senadores também, não é, os deputados, dependendo de onde tenha começado aqui a tramitar a PEC, a segunda casa também precisa aprová-la por 3/5 dos votos em 2 turnos de votação. E aí, turma, uma peculiaridade aqui do processo legislativo de criação das emendas. A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara e do Senado com respectivo número de ordem. No processo legislativo comum, que a gente vai estudar em sala, responsável pela criação das leis ordinárias, das leis complementares, nós temos a participação do chefe do Executivo. Quando o projeto de lei é aprovado pela Câmara, pelo Senado, ele é entregue ao presidente para sanção e veto. Só que aqui, no processo de criação das emendas, não há previsão de sanção ou veto do presidente. A única tarefa que o presidente tem no processo aqui de reforma da Constituição é, se desejar, oferecer uma proposta de emenda, porque é um dos legitimados ativos. Mas não há sanção ou veto do presidente no processo de criação das emendas. Venham aqui comigo, vamos escrever isso. Então, não há sanção ou veto do presidente da República no processo de criação das emendas. Uma vez aprovadas por 2 turnos de votação em cada casa do Congresso, elas serão promulgadas pelas mesas das 2 casas legislativas que trabalharam no seu processo de criação.
E quando o texto diz com respectivo número de ordem, significa seguir exatamente, não é? A numeração. Um exemplo, se a última emenda foi a 116, a próxima receberá o número de 117 e assim sucessivamente. Muito bem, turma, outra limitação de natureza formal enfrentada pela emenda está no parágrafo 5º do artigo 60. Me acompanhe. O texto diz: a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Bem, primeiro vamos organizar aqui o raciocínio. Sessão legislativa é diferente de legislatura. Sessão legislativa é o período anual de trabalho dos nossos legisladores, na forma do artigo 57 da Constituição. A legislatura, por sua vez, é o período de 4 anos de mandato, previsto no artigo 44, parágrafo único da Constituição. Então, a sessão legislativa é o ano de trabalho. A legislatura é o mandato de 4 anos, previsto no artigo 44, parágrafo único da Constituição. Cada legislatura é composta por 4 anos. Então, observem aqui que a proposta de emenda que foi prejudicada ou que foi rejeitada, ela não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa em que isso ocorreu. Pode ser numa sessão legislativa seguinte, mas não na mesma. Agora, não esqueçam que o período da legislatura é de 4 anos, não é? Então, uma PEC pode ser rejeitada e reapresentada na mesma legislatura, desde que em sessões legislativas distintas? Sim, pessoal. Repetindo, a PEC pode ser rejeitada e reapresentada na mesma legislatura, desde que em sessões legislativas distintas? Sim, sem dúvidas, tá bom? Então, por isso o conceito de sessão legislativa e de legislatura são conceitos importantes aqui para esse parágrafo 5º do artigo 60. Já vimos que a PEC enfrenta limitações de ordem circunstancial e de ordem formal, mas temos ainda os limites materiais previstos no artigo 60, parágrafo 4º, incisos de 1 a 4 da Constituição. Vamos checar? Me acompanha aqui. Diz o artigo 60, parágrafo 4º. Não será sequer objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. E aí nós temos os seguintes institutos: a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Bem, primeiro, turma, atenção aqui. A emenda constitucional pode versar sobre esses temas? Sim, a emenda pode, para fins de proteger, de reforçar a tutela. A emenda 115, por exemplo, ela acrescentou o inciso 79, lá no artigo 5º da Constituição, instituindo o direito fundamental, né, de proteção aos dados pessoais. Então, proteger, né, reforçar a proteção, isso pode acontecer, a emenda pode sim ser proposta, não é, para essa finalidade. Agora, não é possível que a emenda venha abolir
um desses institutos ou restringi-los demasiadamente. Por exemplo, uma PEC que venha instituir no país, isso caiu em direitos humanos até, a pena de morte. Isso é possível? Não, de modo algum. Afinal de contas, né, nós só temos uma hipótese de pena de morte no país, em caso de guerra declarada. Então, ampliar as hipóteses de pena de morte, isso não é permitido, isso seria um retrocesso constitucional e, lógico, que uma proposta dessa natureza, ela viola o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da nossa Constituição. Uma proposta que pretenda transformar a Federação Brasileira em um Estado unitário, um Estado centralizado, como era na época do Império, lógico que será uma emenda inconstitucional. Agora, prestem bastante atenção, isso já foi cobrado no exame de ordem. É possível que uma proposta de emenda estabeleça o voto facultativo no país? Sim, minha gente. A PEC pode estabelecer o voto facultativo no país, por quê? Venham aqui comigo. Quanto ao voto, quais são as características do voto protegidas como cláusulas pétreas? Vamos lá. O voto ele é direto, ele é secreto, ele é universal e periódico. Observem que o Constituinte não estabeleceu aqui que o voto que sabemos ser obrigatório ou que há a obrigatoriedade formal de comparecimento às urnas, como José Afonso da Silva diz, não se estabeleceu aqui essa obrigatoriedade como cláusula pétrea. Então, não analisando sob aspectos sociais, políticos, nada disso, mas em termos jurídicos, nada impede que o voto no país se torne facultativo. Isso não ofende cláusula pétrea. Combinado, minha gente? Muito bem, pessoal. Outro ponto importante aqui. O inciso 4 do artigo 60, parágrafo 4º, protege os direitos e garantias individuais. Tecnicamente, esses direitos individuais, eles se encontram no artigo 5º da Constituição. Eu costumo dizer que ali nós temos uma efervescência, né, de direitos. Vocês já leram o artigo 5º? Não? Estão perdendo. É uma excelente leitura antes de dormir, né? Flávia, é para dar sono? Não, é para garantia de bons sonhos. É uma maravilha, Alice. Se o artigo 5º fosse respeitado na sua inteireza, nossa, a vida seria bem diferente. Então, leiam o artigo 5º, que ele é muito interessante. E dizem, né, que antes de dormir, dizem por aí, tem uma professora que fala isso há alguns anos, realmente vai garantir aí um sonho tranquilo, bonito, garantista, não é verdade? Turma, apesar de o artigo 5º reunir muitos direitos e garantias, será que as cláusulas pétreas se esgotam no artigo 5º, no que tange aos direitos fundamentais? Não. O Supremo já entendeu, por exemplo, que o princípio da anterioridade ou da anualidade em matéria eleitoral do artigo 16 da Constituição, que ele é cláusula pétrea. Não se pode mudar as regras do jogo eleitoral sem que se dê tempo, né, para a população conhecer as mudanças. Depois, também temos lá no artigo 150 da Constituição o princípio da anterioridade em matéria tributária. Não se pode, em regra, criar um tributo e cobrá-lo no mesmo exercício financeiro de sua criação, porque isso
gera uma surpresa para o contribuinte. Se vocês pegarem o artigo 150, vão encontrar o seguinte: artigo 150, inciso 3, a linha B. Então, é vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar tributos, a linha B, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. Esse 150, inciso 3, a linha B, é considerado também, turma, cláusula pétrea. Então, vamos colocar aqui. Observem que estamos distantes, não é, do artigo 5º. Os artigos 16, com o princípio da anterioridade em matéria eleitoral, e o artigo 150, 3b, com a anterioridade em matéria tributária, são considerados pelo Supremo Tribunal Federal cláusulas pétreas. Fez sentido, minha gente? Muito bem, mas além dessas limitações, chamadas de materiais expressas, explícitas, a doutrina também sustenta a existência de limites materiais implícitos. Vamos lá. Então, limitações materiais implícitas, extraídas, não é, da doutrina, da jurisprudência. Quais são os principais limites implícitos? Vamos lá. Forma e sistema de governo. Turma, a forma de governo adotada pelo Brasil é a forma de governo republicana. O sistema de governo é o presidencialista. Então, a forma de governo é o presidencialismo. Isso. E essas características são muito singulares, muito importantes para o nosso país. Não é possível que uma emenda constitucional hoje venha simplesmente transformar o país em uma monarquia parlamentarista, por exemplo. Portanto, se diz, não é, que temos aí limitações materiais implícitas, também chamadas, turma, de cláusulas tácitas. Outro ponto aqui, outro limite material implícito, a titularidade do poder constituinte. Vejam, o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, diz que o poder emana do povo. Então, compete ao povo, né, exercer esse seu poder direta ou indiretamente por meio dos representantes eleitos. Transferir essa titularidade do poder que está nas mãos do povo para o Congresso Nacional, para quem quer que seja, isso viola esse limite material implícito importante do artigo 1º, parágrafo único. Depois, o próprio artigo 60. Sim, turma, no artigo 60, nós temos o processo rigoroso de alteração da nossa Constituição. Ou seja, ela precisa, para ser aprovada, não é? A emenda precisa de 2 turnos de votação, 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, não é possível, segundo o entendimento doutrinário, se modificar o artigo 60 para facilitar o processo de reforma da Constituição. Isso desestabilizaria a rigidez constitucional. Então, o artigo 60, ele não pode ser objeto de uma proposta que pretenda simplesmente facilitar, né, o processo reformador. Isso, né, não é possível. Muito bem, vamos lá. Antes de seguirmos em frente, formalmente, hoje, a nossa Constituição só pode ser alterada por meio das emendas constitucionais.
As emendas, turma, revogam normas da Constituição, acrescentam, sejam normas do corpo fixo, normas do ADCT, renumeram dispositivos constitucionais. As emendas realizam mudanças formais, mudanças visíveis, não é, no corpo da Constituição. Mas, a cada dia que passa, se agiganta no país um fenômeno de mudança informal da Constituição, também já cobrado no exame de ordem, é o fenômeno da mutação constitucional, que em prova pode ser também chamada de manifestação de poder constituinte difuso, ou ainda transição constitucional, mudanças informais da Constituição. A mutação, turma, é o processo informal de mudança da Constituição, à luz, né, dos novos tempos, da nova realidade, ou seja, ainda que formalmente o texto só possa ser alterado por emenda, informalmente a nossa Constituição tem sido alterada por meio do processo de mutação constitucional. Ô Flávia, para não ficar tão aberto assim, a mutação é um fenômeno exclusivo de um poder ou de um órgão específico? Não, minha gente. A Ana Cândida da Cunha Ferraz, autora de vanguarda sobre esse tema no Brasil, afirma que a mutação ela pode surgir de atividades do executivo, do legislativo, do povo, do judiciário e também, né, claro, do Supremo Tribunal Federal. Mas, em regra, os grandes exemplos que nós temos de mutação constitucional no Brasil, turma, são fruto de viradas jurisprudenciais no próprio STF. Já que o Supremo é o guardião da Constituição, já que os temas mais sensíveis, não é, acabam chegando à sua análise, a mutação tem, não é, surgido de muitas decisões do STF, criação, não é, de súmula vinculante e tudo mais. Eu trouxe aqui um exemplo que todos conhecem, não é recente, mas continua sendo importante. O artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, diz que, para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Bem, nós sabemos que essa não é a única forma de formação de uma família, não é? Há muitas famílias, não é, distintas dessa família chamada de tradicional entre o homem e a mulher. O Supremo Tribunal Federal, ao receber a ADI 4277, já tem bastante tempo, decidiu reinterpretar esse dispositivo, à luz da dignidade da pessoa humana, da autonomia da vontade, da busca pela felicidade e reconhecendo que não compete ao Estado escolher como as pessoas, né, vão manifestar os seus afetos, formar as suas famílias. Então, a interpretação desse 226, parágrafo 3º, mudou para alcançar também as famílias homoafetivas, né? Então, não tem nada escrito, né, nesse 226, parágrafo 3º, mas já sabemos dessa nova leitura, né, que não é tão nova assim, há bastante tempo. É mudança de sentido, mudança de contexto, sem alteração formal no dispositivo. Muito bem, minha gente. O coração do ordenamento jurídico é repleto de normas que estão no corpo fixo, que estão no ADCT, normas que nasceram em 88, normas que foram inseridas por meio das emendas constitucionais. E já vimos que entre as normas da Constituição não há hierarquia, não é? Agora, há diferentes graus
de produção de efeitos jurídicos. Isso é fato. O grande José Afonso da Silva, na sua teoria bem conhecida sobre a eficácia e aplicabilidade das normas da Constituição, dividiu o texto constitucional da seguinte forma: em normas de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida e ainda as normas constitucionais de eficácia limitada ou reduzida. Atenção, aqui não há nenhuma relação de hierarquia entre essas normas. Todas elas são normas constitucionais que se encontram no coração do ordenamento jurídico brasileiro. O que muda é o grau de efeitos jurídicos, não é? Vejam só, apesar de termos aqui 3 grupos, não é? O das normas plenas, o das normas contidas e o das normas limitadas, eu gosto sempre de separar essas 3 classificações em 2, não é? Pelo menos para explicação inicial. Por que isso? Porque as normas plenas e as normas contidas fazem parte de um grupo chamado de normas autoaplicáveis, normas que nascem produzindo seus efeitos jurídicos desde a entrada em vigor. Essas normas não precisam de lei ou de atuação administrativa para que possam produzir o máximo dos seus efeitos. Já as normas constitucionais de eficácia limitada ou reduzida, elas não são bastantes em si, né? São normas mais dependentes da atuação do poder público, seja no plano legislativo, seja no plano administrativo. Muito bem, pessoal, voltaremos aí no próximo bloco para dar seguimento à análise sobre essa teoria do professor José Afonso da Silva. Até já!